Saúdo a todos com a paz do Senhor, diletos irmãos do Facebook. Eu me chamo Adriano Fernandes. Nessa oportunidade, diletos irmãos, queremos agradecer a Deus por mais uma quarta-feira, como eu tenho dito, a pedido de alguns irmãos que pediram para a gente deixar uma palavra. Então, todas as quarta-feiras nós estaremos deixando uma palavra de Deus. E sem delongas, diletos irmãos, sem delongas, nós vamos deixar aqui no livro de Isaías, capítulo 40, do 28 até o 30. Isaías 40, do 28 ao 30, que diz: Não sabeis, não ouviste, que o Deus eterno, o qual criou os confins da terra, não desfalece, não se fadiga, não se cansa, e não há esquadrilhação para seu entendimento. Ele dá vigor aos cansados, e ele multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. O jovem. Glória a Deus para todos sempre. Diletos irmãos, deu uma caidinha porque deu uma chuvadinha, a internet caiu um pouco. Então nós lemos aqui em Isaías, o versículo de número 40, versículo 29, diz assim: Dá vigor aos cansados e acrescenta a força daqueles que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e os valentes se enfraquecerão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está ali alguns irmãos. Suzete, seja bem-vindo. O presbítero Nivaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Então, diletos irmãos, nós agradecemos a Deus por tudo que Deus tem nos concedido, e essa tarde, sem delongas, nós queremos deixar uma palavra de Deus aqui para os irmãos, que a epígrafe dessa leitura fala do Deus incomparável. Ninguém pode se comparar ao nosso Deus. Nós vemos aqui em Isaías 40, versículo 12, aqui Isaías, o profeta messiânico, falando sobre a onipotência do nosso Deus. E ele diz: quem é comparável ao nosso Deus? Quem mediu as águas a punho? Deus mediu as águas a punho. Ele pesou a terra em balança. Quem esquadrilhou o Espírito do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Então, diletos irmãos, Deus faz o que Ele quer. Isaías estava mostrando que Deus é um Deus incomparável. Ele faz, diletos irmãos, pode ser impossível para alguém, para muitos, mas para Deus não existe nada impossível. Lucas 1,37, Ele é poderoso, Ele continua sendo. Ele não é, diletos irmãos, prezado ouvinte, Deus não é levado por respeito humano. Deus, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. A Bíblia diz, diletos irmãos, de eternidade a eternidade, o nosso Deus, Ele é Deus para fazer, para abençoar, para sustentar, para colocar controle na terra, para abençoar os homens que estão na posição de eminência, para ajudar, para dar o equilíbrio. É assim que Deus trabalha. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, que todos os homens estejam sujeitos às autoridades. Ele não tem autoridade que venha de Deus. No capítulo 13 de Romanos, manda a gente a obedecer às autoridades constituídas por Deus, porque eles trabalham, eles zelam pelas almas. Então, diletos irmãos,
Por isso que nós temos que interceder por esse mundo, interceder por aqueles que estão lá, para que Deus estenda as suas mãos, porque os dias são difíceis. Mas eu quero dizer para você que está assistindo, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nós vemos aqui que Deus é incomparável. Isaías está mostrando que o nosso Deus, Ele é um Deus incomparável. 40 de Isaías, versículo 15, diz assim: eis que as nações são como uma gota. Todas as nações são como uma gota dentro de um balde. Veja só, todas as nações para Deus é como uma gota, a pequena gota, diletos irmãos. Para Deus, Ele controla isso aí. Ele quer mostrar que não tem causa impossível, que as coisas para Deus, Ele pode tudo, tudo para Deus. Todas as nações é como uma gota, Ele pode resolver tudo. Ele pode solucionar. Às vezes os homens não tem solução para o problema, mas nosso Deus, Ele tem a solução, porque Deus, Ele fez o homem, Ele fez a semente, Ele tem o controle de todas as coisas. Às vezes o homem cria uma máquina, nele mesmo, ele cria, faz tantas coisas naquela máquina, tantas ramificações de computadores, que ele mesmo não sabe como lidar com aquela máquina. Mas o nosso Deus, Ele tem o controle dos homens, Ele tem o controle da mente, Ele tem o controle do coração, Ele tem o controle, Ele tem tudo em suas mãos. Nós vemos aqui falando sobre todos os exércitos aqui, que Ele chama todos pelos nomes, e Ele ouve a voz do Senhor. Então, diletos irmãos, isso fala de controle. O nosso Deus não perdeu o controle. O nosso Deus não perdeu você de vista. Ele está vendo, Ele está no controle, Ele está agindo por você. Ele está fazendo aquilo que você não pode fazer. O versículo de número, nós vemos aqui, diletos irmãos, finalzinho do versículo 15, diz que Ele pesa os montes em balanças. Veja as montanhas, grandes montanhas, que não tem aparato, não tem máquina para levantar aquele peso. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pesa os montes em balanças e mediu a punho a terra. Veja que Deus grande. Versículo 17: de todas as nações são como nada diante dele, são pequenos diante dele. Para Deus todos são iguais. Veja aqui, Ele está mostrando que tudo Ele pode fazer. Então, aí Ele diz no versículo 18: quem, pois, farei semelhante a Deus? Quem, pois, é semelhante ao nosso Deus? Aí Ele começa aqui a mostrar, diletos irmãos, versículo 28 do capítulo 40 de Isaías. Ele diz: não sabeis, não ouviste? Aí já entra na onipotência de Deus. Veja que aqui entra na onipotência. Onipotência quer dizer que Ele é um Deus que tem todo o poder, dele emana todo o poder. Todo o poder emana do nosso Deus, do Deus Yahvé. É conhecido também como Jeová Sabaote, que quer dizer o Senhor dos Exércitos. Ele é conhecido como Elion, que quer dizer o valente dos valentes, o poderoso de Jacó. Ele é conhecido como Elohim, o meu Deus, o teu Deus. Ele é conhecido como Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é conhecido, diletos irmãos, como Jeová Samar, que é o Senhor justiça nossa. Ele é conhecido como Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. E Ele se revelou dentro das entrelinhas sagradas, esses nomes que eu revelei aqui, à luz da Bíblia. Ele se revela. Nosso Deus, Ele é poderoso para cuidar. Ele se revela no Salmo como nosso pastor, que é o mesmo Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus que provê. Ele é o nosso pastor, Ele cuida bem de nós. Você
Às vezes estamos passando numa prova e Deus cuida de nós. O salmista, ele dizendo, fui moço, Salmo 37, versículo 25, ele disse, fui moço e envelheci, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Eu nunca vi crente mendigar pão. Se ele está mendigando pão, é falta de fé em Deus, porque aqui está mostrando na íntegra, que nós devemos esperar em Deus. Veja aqui o que acontece, diletos irmãos, para aqueles que esperam em Deus. Aí ele diz, não sabeis, não viste que o eterno Deus, o Senhor, que criou os céus e os confins da terra, ele não se cansa nem se fadiga. Deus não está cansado de te abençoar. Ele vai abençoar você, a sua vida, seus projetos mais e mais. Ele vai te ajudar mais e mais. Ele vai te levantar na hora difícil, na hora que todos te está perdido. Ele não vai chegar a lugar nenhum, ele está derrotado. Deus vai te levantar. Entrou ali Silveriano. A paz do Senhor, meu irmão, Soares. Então é isso, diletos irmãos. Deus, ele não se cansa de ajudar o crente. Seja leal a Deus, seja fiel. Deus não se cansa de ajudar você, as nações, o seu povo, a sua igreja. A igreja é constituída por Deus. A igreja é a instituição de Deus. Por isso que ele disse a Pedro, quem os homens dizem concernente à minha pessoa? Aí Pedro disse, uns estão dizendo que tu és Jeremias, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és um dos profetas. Aí ele toma a palavra e diz, e vós, quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, olha, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse, viste bem, falasse certo, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus, as portas do inferno, diletos irmãos, ela não tem êxito, ela não tem sucesso contra a igreja de Jesus. E você faz parte dessa igreja, da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é espiritual. A igreja de Jesus não folga com a injustiça. A igreja de Jesus, ela não é carnal, ela é um corpo espiritual, na qual Jesus é a cabeça da igreja, conforme diz lá em Efésios, que Jesus ele é a cabeça da igreja. Então, diletos irmãos, é um corpo espiritual, e contra esse corpo espiritual o inimigo não tem sucesso. As portas do inferno que Jesus falou ali são conceitos religiosos que se levantaram ali para desfazer do ensinamento de Jesus, das coisas de Deus. E ali Jesus disse, ele ratificou, ele validou, ele comprovou que as portas do inferno não tem sucesso, não tem êxito contra a igreja de Jesus. É você, meu irmão, é você, a igreja de Jesus, somos nós. Então, diletos irmãos, eu botei aí no título aí, que os que esperam em Deus têm vitória. Quem espera em Deus tem vitória. Muitas vezes tem pessoas que esperam no homem, esperam em alguém e fica decepcionado, porque o homem falha, o homem se equivoca. Às vezes alguém diz aqui, desmancha lá na frente, mas o nosso Deus, ele é fiel, ele não falha, ele não caduca, ele diz está dito, ele cumpre na íntegra, cabal e total, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia diz, diletos irmãos, que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta, diletos irmãos. A Bíblia diz, lá em Números, capítulo 23 e 19 de Números, Deus não é homem para mentir,
Glória a Deus. Diletos irmãos, deu outra caidinha, mas eu vou concluir. Então, diletos irmãos, diz a Bíblia lá em Números, capítulo 23 e 19, aquela passagem onde Balaque, que era um rei feiticeiro, convidou Balaão, que era um profeta vidente, para amaldiçoar o povo. Então Deus estava fazendo o povo crescer. E ali, quando ele vai lançar palavra de maldição, diz que Deus colocou ali na boca de Balaão, disse: olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura dirá ele e não cumprirá, ou tendo falado, não confirmará. Então tudo aquilo que Deus fala, Deus confirma, Deus faz. Às vezes Deus confirma com a promessa, concluindo a promessa na sua vida. É a confirmação de Deus, porque Deus não mente, porque Ele é fiel, diletos irmãos. Então Ele dá força aqui, olha, 29, Deus dá força aos cansados. Se você está cansado pelas labutas espirituais dessa vida, receba força, meu irmão. Receba força de Deus para vencer. Receba força de Deus para fazer a vontade de Deus. Receba de Deus algo sobrenatural na sua vida para confundir multidões, porque Deus confunde. Ele dá força aos cansados. É aqueles mesmo que alguém disse: acabou, se estagnou, esse não volta mais, esse perdeu a batalha, agora todos os projetos ali se aniquilou. Deus dá força aos cansados. Deus confunde a terra. Deus dá força aos cansados. Que todos os guerreiros que batalham não se envergonhem não, meu irmão. Não se envergonhe não, você é servo de Deus. Não se envergonhe. Todos os guerreiros que batalham, ele cansa. Todos os guerreiros que lutam, ele cansa. Não se envergonhe. Agora tem um Deus que dá força aos cansados. Todos os guerreiros que batalham, ele cansa. Agora existe um Deus que dá vigor e dá força e dá energia aos cansados. Deus está te dando energia. Deus está te dando força aqui essa tarde. Para os irmãos que estão do outro lado, assistindo, Deus está te dando força. Deus dá força aos cansados. Aqueles que estão cansados na fé, Deus está dando força aos cansados. Entrou ali André Tavares, Pai do Senhor, meu irmão. Deus dá força aos cansados. Diletos irmãos, agora, o versículo 31 de Isaías 40 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem espera no Senhor, as forças são renovadas, porque você está esperando na pessoa certa, no Deus que tem glória, que tem poder, que tem condições para dizer cumprir, para fazer mais e além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Mas os que esperam no Senhor, diletos irmãos, se você está esperando em Deus, se prepare, porque a mão de Deus está estendida para te abençoar, para te exaltar, para mudar a situação. Então, ele diz aqui, ele dá vigor aos cansados, aqui. Aí ele diz aqui, mas os que esperam no Senhor, ele dá vigor ao que espera no Senhor. Ele sobe como águia. Veja aqui a ilustração da águia aqui nesse texto. A águia, diletos irmãos, diz que é uma árvore que ela tem uma visão, uma longa visão para ver a presa de longe. A águia, quando ela está, diletos irmãos, no seu auge, a águia dá um voo rasante. Mas tem um momento que a águia, as penas dela está velha, envelhecida. Ela fica na caverna ali.
escondida ali na caverna, e ela tira as penas velhas todinha, todas as penagens velhas, tira a unha, ela bate com o bico na parede até o bico sair. Quando o bico cai, e ela fica ali parecendo um pelanco. Quem olhar uma águia, diletos irmãos, que está se renovando logo no começo, olha assim, é uma abominação olhar para aquilo ali, de tão feio que é. Então chega o tempo que ela vai ali, olha, se renovando as penas novas, as unhas vai crescendo, o bico, as garras dela vai ficando afiada, e ali ela vai para a beira ali do penhasco. A águia começa a dar os seus primeiros voos ali. Ela dá o primeiro voo ali, quem vê pensa que ela vai cair. A águia dá o primeiro voo com penas novas. E alguém pensa até que ela vai cair. Ela dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro, e daqui a pouco ela vai pegar presa lá embaixo. E a visão dela é profunda. Assim é Deus na tua vida. Isso que você está passando, meu irmão, é Deus que está trabalhando na tua vida. É Deus que está preparando para ti grandes vitórias, grandes conquistas, muitas bênçãos sobre a tua vida. Esse caminho que você está passando, o caminho da águia, você está passando, tem crente aqui nessa live, que está passando no caminho da águia, está na fase da metamorfose, da transformação, da renovação, da penagem, mas Deus está te concedendo vitória. Deus está fazendo maravilha na sua vida. Se prepare para cantar o hino da vitória, porque Deus, ele não muda, e Deus não se esquece dos seus fiéis. Deus não faz justiça com os seus fiéis. Deus é justo. E quando alguém está fazendo injustiça com você, Deus levanta multidões e vai ao encontro e diz: olha, nós somos igreja ou somos o quê? Aí alguém tem que cair na real e voltar ao primeiro amor. É assim, porque a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus. Deus sempre vai levantar os homens, usar os corações aí de muita gente e vai dizer: vocês são igreja? Quem vocês são? Porque esse julgamento não é julgamento de igreja. Porque a igreja de Jesus é coluna e firmeza da verdade, e não vai se atrelar com isso aí. Veja direitinho se isso aí está certo, correto, e alguém vai cair no raciocínio e vai se voltar ao primeiro amor e saber que Deus fala, e Deus usa ainda alguém em operação de maravilha para mostrar sua grandeza. Então, diletos irmãos, se você está passando na fase da águia, se prepare, Deus está preparando para você grandes vitórias, grandes bênçãos, porque Ele não muda. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força, subirão com asa como águia, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Você está esperando em Deus, e se você está esperando em Deus, pode caminhar. Você não vai cair, você não vai titubear não, porque você está esperando em Deus. Você sabe que a sua vitória não vem de alguém, a sua vitória vem de Deus, e é o próprio Deus que vai te dar vitória, que vai fazer algo na sua vida. Então os que esperam no Senhor renovam as forças. Ele não se cansa, diletos irmãos. Quantas pessoas estão cansadas espirituais, tem cansado, tem desistido, porque estava esperando em alguém e foi decepcionado. Entrou ali Jocinel Santo, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Então, quem espera no Senhor não é decepcionado. Ele dá vigor aos cansados, Ele multiplica as forças do sem vigor. Ele levanta com asa, como águia. Na hora da dificuldade, Deus coloca uma asa em você. Asa ali, diletos irmãos,
simboliza escape, simboliza também a providência de Deus para dar livramento aos seus servos. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão, porque você está esperando em Deus. Então Deus nos convida esta tarde, concluir já essa palavra, fechei a Bíblia. Deus nos convida, diletos irmãos que estão assistindo esta tarde, para você confiar nele, esperar nele. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, caminharão e não se cansarão. Quem espera em Deus, porque muitos naufragaram na fé, têm caído, até pessoas de altas posições, porque estão esperando em alguém, não estão esperando em Deus, porque multidões caíram, deixaram a graça para entrar em outros litígios religiosos, porque não esperaram em Deus, não deixaram Deus dar a última palavra, porque a última palavra, diletos irmãos, quem dá é Deus. Quem dá é Deus, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Amém? Então, que você espere em Deus, porque com certeza Deus ele vai fazer maravilha. Diletos irmãos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu agradeço a todos os irmãos. Todas as quarta-feiras, 4 horas, estamos aí deixando a palavra. A pedido de alguns irmãos, eu reservei esse tempo. Fazia tempo que os irmãos têm pedido para deixar uma palavra. Então, a igreja é propriedade de Deus, então nós temos que atender também a igreja de Cristo. Então, diletos irmãos, eu agradeço a todos vocês que estão aí. Que Deus abençoe a todos vocês, suas famílias. Esperem em Deus. Deixe Deus agir na vida de vocês. Com certeza Deus fará o melhor. E você não vai ser decepcionado. E Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então, que espere em Deus não é decepcionado, mas tem vitória completa, porque está esperando no Deus Todo-Poderoso. E eu agradeço por essa rica oportunidade e a todos que assistiram essa tarde. Se você quiser compartilhar essa live, compartilhe para os irmãos escutar a palavra de Deus. Estou ali também no YouTube, meu canal me chama Adriano Fernandes. Se você quiser se inscrever no meu canal, está ao seu dispor. A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.